Olá a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Glória a Deus, segunda-feira, e que Deus seja louvado em todo o tempo. Amados, que esta semana seja verdadeiramente abençoada. E quando eu digo verdadeiramente abençoada, eu quero dizer que nós estejamos completamente na palavra de Deus. Glória a Deus, amados. O canal está com muitas mudanças aqui. Eu vou dizendo ao longo desta live as várias mudanças, mas eu quero em primeiro lugar dizer olá a todos, sejam bem-vindos. Esta live aqui, ela é gravada, ok? Isso é uma das atualizações que nós vamos falar mais à frente, mas Deus seja louvado. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu falo teologicamente falando, vocês podem, claro, escrever no chat ao vivo, mas eu prefiro que vocês escrevam depois como comentário neste vídeo. Depois ou mesmo agora. Existe o chat ao vivo, que é para interação, mas também existe o facto de podermos comentar o próprio vídeo. E nesse caso, se vocês comentarem o próprio vídeo, eu vou conseguir responder às vossas questões, às vossas perguntas, no dia seguinte. Mas vocês vão entender isto ao longo da live. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus pela vossa vida. Glória a Deus por Ele nos por Ele nos fazer estar aqui. E é só por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Meus amados irmãos, sem mais delongas, Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus. Obrigado, Senhor, por mais um dia que nós temos na Tua Palavra, que nós temos para usufruir da Tua Palavra, para viver na Tua Palavra, porque a Tua Palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós sabemos que a Tua Palavra, que é verdade, é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Obrigado, Senhor, pois nós temos a Tua Palavra, e isto nós sabemos, que é por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. A Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, ela é, volto a dizer, a Tua Palavra revelada. Então, obrigado, Senhor. Eu não oro isto para te dizer alguma coisa que não saibas. Eu oro mesmo desta maneira para que isto entre verdadeiramente no meu coração, no nosso coração aqui. Obrigado pela comunhão diária que nós temos, Senhor. Toda honra e glória sejam somente para Ti. E com isto eu quero dizer, venha o Teu reino, Senhor, e seja sempre feita a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que Tu nos dás e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, Senhor. Não nos induzas, não nos deixes cair em tentação, e com isto livre-nos sempre do mal, Senhor. Eu peço-te somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Nós vamos passar já para a leitura, mas os versículos que nós vamos ler hoje, as passagens que nós vamos ler hoje, elas estão na descrição, ok? Então tu podes ver quais são as passagens. Simeão, que passagem é essa? Está na descrição do vídeo. Tu vais pelo menos entender que dessa passagem até essa passagem será a nossa leitura completa aqui, ok? Glória a Deus em todo o tempo. Eu quero saber como vocês estão. Por favor, escrevam no chat como vocês estão, para que eu possa diariamente orar por vocês e, claro, vocês orarem por mim também. Deus seja louvado. Eu não vou... Já sabemos que eu não posso fazer isto aqui. Então, Números, a partir do capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito de vinho, nem de outras bebidas fermentadas, e não beberá suco de uva, nem comerá uvas ou passas. Enquanto estiver sobre o voto de Nazireu, não beberá nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas de uvas. Enquanto durar o voto, o Nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo. Deixará o cabelo crescer até concluir o voto.
não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor. Mesmo que o falecido seja seu pai, mãe, irmão ou irmã, o nazireu não se contaminará, pois o cabelo em sua cabeça simboliza sua consagração a Deus. Essa exigência é válida enquanto ele estiver consagrado ao Senhor. Se alguém cair morto ao lado do nazireu, o cabelo que ele consagrou ficará contaminado. Esperará 7 dias e depois raspará a cabeça. Então estará purificado de sua contaminação. No 8º dia levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos para o sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo fará expiação pela culpa resultante do contato com o cadáver. O nazireu reafirmará seu compromisso e deixará o cabelo crescer outra vez. Os dias de voto cumpridos antes da contaminação não serão contados. Ele se consagrará novamente ao Senhor por todo o período do voto e apresentará um cordeiro de 1 ano como oferta pela culpa. Essa é a lei ritual para o nazireu. Quando chegar ao fim do período de consagração, irá até a entrada da tenda do encontro e trará suas ofertas ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de paz, um cesto de pães sem fermento, bolos de farinha da melhor qualidade misturada com azeite e pães finos untados com azeite, junto com as ofertas de cereal e ofertas derramadas. Isto quando chegar ao fim do seu voto, ok? Como nazireu. O sacerdote apresentará as ofertas diante do Senhor. Primeiro a oferta pelo pecado e o holocausto. Depois o carneiro para a oferta de paz, junto com o cesto de pães sem fermento. O sacerdote também apresentará ao Senhor as ofertas de cereal e ofertas derramadas. Em seguida, o nazireu raspará a cabeça à entrada da tenda do encontro. Pegará o cabelo que consagrou e o colocará no fogo embaixo do sacrifício da oferta de paz. Depois que o nazireu tiver raspado a cabeça, o sacerdote pegará um ombro cozido de carneiro e dentro do cesto pegará um bolo e um pão fino sem fermento e colocará tudo nas mãos do nazireu. Por fim, o sacerdote os moverá para o alto como oferta especial diante do Senhor. Essas são as porções santas para o sacerdote, junto com o peito da oferta movida e a coxa da oferta sagrada, movidos diante do Senhor. Depois dessa cerimônia, o nazireu poderá voltar a beber vinho. Essa é a lei ritual dos nazireus que fazem o voto de apresentar essas ofertas para o Senhor. Se tiverem recursos materiais, apresentarão outras ofertas além dessas. Devem cumprir o voto que fizeram quando se consagraram como nazireus. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. Que o Senhor o abençoe e proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Assim, Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre os israelitas e eu mesmo os abençoarei. No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo e ele o ungiu e o consagrou, junto com toda a sua mobília, o altar e seus utensílios. No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou junto com toda a sua mobília, o altar e seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das tribos que haviam realizado o censo dos soldados, chegaram com suas ofertas. Trouxeram 6 carroças cobertas e 12 bois, uma carroça para cada 2 bois e um boi para cada líder. E apresentaram essas ofertas ao Senhor na frente do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles para usar no serviço na tenda do encontro. Distribua-as entre os levitas conforme o trabalho de cada um. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas.
Deu 2 carroças e 4 bois à divisão gersonita para seu trabalho, e 4 carroças e 8 bois à divisão merarita para seu trabalho. Todos realizavam suas tarefas sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. A divisão dos coatitas, porém, não deu carros nem bois, pois era seu dever carregar nos ombros os objetos sagrados. Quando o altar foi ungido, os líderes das tribos apresentaram ofertas para a consagração do altar. Cada um colocou sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada dia um líder trará sua oferta para a consagração do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab e líder da tribo de Judá, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha de melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zoar e líder da tribo de Issacar, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha de melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e líder da tribo de Zebulun, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha de melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, o líder da tribo de Ruben, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha de melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e líder da tribo de Simeão, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo de santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano.
Essa foi a oferta apresentada por Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e líder da tribo de Gad, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde e líder da tribo de Efraim, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, Gamaliel, filho de Pedazur e líder da tribo de Manassés, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, Ebidã, filho de Gideoni, o líder da tribo de Benjamim, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai e líder da tribo de Dan, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder da tribo de Asser, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas
e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal, de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Anã e líder da tribo de Naftali, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Aira, filho de Enã. Estas foram as ofertas de consagração apresentadas pelos líderes de Israel quando o altar foi ungido. 12 bandejas de 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata, 12 vasilhas de ouro com incenso. Cada bandeja de prata pesava 1560 gramas e cada bacia de prata pesava 840 gramas. Ao todo, os objetos de prata pesavam 28,8 quilos, com base no peso do ciclo do santuário. Cada uma das vasilhas de ouro, cheias de incenso, pesava 120 gramas, com base no peso do ciclo do santuário. Ao todo, as vasilhas de ouro pesavam 1440 gramas. Para os holocaustos foram apresentados 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, junto com as ofertas obrigatórias de cereal. Para as ofertas pelo pecado, foram apresentados 12 bodes. Para as ofertas de paz foram apresentados 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Essas foram as ofertas para a consagração do altar depois que este foi ungido. Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele por entre os 2 querubins em cima da tampa da arca, o lugar de expiação que fica sobre a arca da aliança. De lá o Senhor falava com Moisés. Glória a Deus, amados, que capítulo maravilhoso. Aqui eu vou dizer capítulo porque este capítulo tem 89 versículos. Então, amados, que capítulo maravilhoso, maravilhoso. Há muitas pessoas que provavelmente não vão gostar deste capítulo aqui, por parecer sempre a mesma coisa, e realmente está sempre a repetir. Mas vocês sabem porque é que a Bíblia estava sempre a repetir nessas questões? Em primeiro lugar, para mostrar a intenção, ok? Em segundo lugar, amados, e aqui este primeiro e segundo lugar não é por ordem de importância, em primeiro lugar na minha mente, ok? Em primeiro lugar, para dar a intenção. Em segundo lugar, amados, para que as pessoas soubessem os detalhes e não faltassem em nada e não descumprissem alguma coisa, ok? Então, para que cumprissem tudo à risca, na norma correta, era necessário registrar tudo. E isto é uma coisa que eu amo no livro de Números, é que nós entendemos que Deus é minucioso nestas questões. E sabem o que é mais maravilhoso aqui? É que Cristo Jesus veio substituir todas estas coisas. A oferta perfeita como sacrifício, neste caso do Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio dar a nós lugar de um relacionamento direto com Deus. Todas estas ofertas, sacrifícios, holocaustos foram substituídos pela oferta, sacrifício, holocausto, entre aspas, perfeito. Neste caso, a oferta, o sacrifício perfeito, que é Cristo Jesus morrendo naquela cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Por ele ter ressuscitado ao terceiro dia, é que nós temos esta esperança e esta confiança, esta fé que não é cega, mas ela é verdadeira. Mas Cristo Jesus veio substituir tudo isto, amados. Tudo isto. E isto é maravilhoso. Nós, mais uma vez eu digo, muitas vezes focamos na dor física de Cristo Jesus, mas nós não conseguimos sequer pensar no quanto foi aquela dor de separação
do filho com o pai, para que ele fosse então, tornando-se então maldição naquele madeiro, porque a Bíblia diz, naquela cruz, porque a Bíblia diz, maldito aquele que morrer no madeiro. Ou seja, Cristo Jesus foi maldito por tua causa e por minha causa. Isto aqui é maravilhoso, amados, isto é maravilhoso. Glória a Deus em todo o tempo. Graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Obviamente, há aqueles que Deus escolheu. Obviamente, como é que nós sabemos se somos escolhidos? Se permanecemos até ao fim. Amados, esta repetição toda, eu consegui memorizar quase isto. Esta sequência aqui, ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560. E isto faz-nos memorizar. Amados, eu quero ler aqui uma coisa. Eu tenho lido um livro, vários livros na verdade, para um trabalho do seminário. Neste caso, esse é o nosso trabalho, é a leitura desses livros. Ao todo são 10 livros, compilados são 2 volumes, mas são 10 livros, ok? Este terceiro livro aqui tem uma parte, o livro chama-se A História Ilustrada do Cristianismo, ok? Então eu estou no terceiro livro aqui. E tem uma parte que fala sobre o monasticismo, basicamente, os monges, ok? Os monges tinham lá as suas práticas e tudo mais, os seus isolamentos, ok? Amados, amados, nós há muita coisa, inclusive, que eu vou falar aqui do Antigo Testamento, que nós não praticamos isso. A questão dos monges, nós muitas vezes apontamos o dedo para eles, mas a intenção deles, na época em que foi formado o monasticismo, a intenção deles foi muito boa. Como eles viram que as cidades estavam corrompidas, eles quiseram se ausentar e prestar toda a devoção a Deus. A intenção é muito boa. Qual é o problema aqui? É que aí não há evangelização, certo? Aí haverá um problema grave, porque não haverá evangelização. Agora, se o monasticismo, neste caso, se houver um retiro, entre aspas, espiritual, físico, emocional, em termos de estudo mesmo, ou seja, se nós tirarmos X tempo, privados mesmo, para dedicarmos ao Senhor, é maravilhoso. E a Bíblia fala isso, ok? Jejum não deixa de ser isso. Quando a Bíblia fala em relação a casais, não deixa de ser isso, amados. Quando diz assim, ok, que os casais não deixem de ter relações sexuais um com o outro, a menos que por convênio, ou seja, por acordo entre os dois, por pouco tempo se dediquem ao Senhor. Ou seja, este tempo aqui, esta ideia, ela é necessária, amados, para nós fazermos esse jejum, para nós fazermos essa limpeza, para nós até crescermos espiritualmente e em termos, não é psicológicos a palavra que eu quero, em termos de conhecimento mesmo, ok? Então, para nós crescermos nesta questão, nós temos que nos ausentar, amados. Isso é muito bom, ok? Agora, qual é o problema principal aqui? É que eles ausentavam-se basicamente para toda a vida, ok? Nós podemos ver isso aqui. Mas uma coisa interessante é que além de nós sermos, apesar de nós sermos santos, ou seja, separados, isso deve-se a Cristo Jesus, não às minhas obras e não às vossas obras. Mas eu vou ler aqui uma coisa que eu amei quando eu li isto aqui e realmente vai causar uma inspiração, uma motivação mesmo. Mas ouçam o que o monasticismo beneditino, que é um tipo de monasticismo, vejam o que é que diz aqui. Nestas horas de oração, a maior parte do tempo era dedicada, neste caso aqui, eles oravam, faziam um culto 7 vezes ao dia, mais à meia-noite. Isto porque eles levavam, no sentido literal, Salmos que disse 7 vezes te adorei durante o dia, ok? Mas vejam o que eles dizem aqui. O que eles faziam aqui, o monasticismo beneditino. Nessas horas de oração, ou seja, quando eles oravam,
A maior parte do tempo era dedicada à recitação dos salmos e à leitura de outras porções das Escrituras. Eles oravam 7 vezes por dia, no mínimo então 7 horas por dia. No mínimo, ok? Mais ainda, mas no mínimo. E vejam como é que eles oravam. Recitando salmos e lendo outras partes das Escrituras. Amados, isto é maravilhoso. Amados, isto é uma inspiração, isto é mesmo motivação para nós. Nós muitas vezes queixamos-nos de, eu não sei orar, etc. Amados, nós temos um relacionamento direto com Deus. Fala com Deus. Mas olha, não deixes a Bíblia de lado quando tu oras. Pega na tua Bíblia e diz assim, Deus, eu vou estar aqui como oração, como dedicação a este tempo para ti, Pai. Para que eu cresça mesmo, porque eu tenha esta comunhão contigo. E nada melhor do que ir às tuas palavras, à tua palavra que é a Bíblia Sagrada. Amados, vejam o que eles faziam. Nas horas de oração, nestas horas de oração, a maior parte do tempo era dedicada à recitação dos salmos e à leitura de outras porções das Escrituras. Simeão, mas eu não consigo orar uma hora. Vai ler. Dedica-te. Fica sozinho no teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Fala com ele, pede a ele, mas olha, não deixes a Bíblia de lado. Não penses que a oração é só quando se está de olhos fechados, não. Isso significa muito para concentrar. Mas se tu já estás sozinho, aproveita, pega na Bíblia Sagrada e ora, recitando salmos e recitando outras partes das Escrituras. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Amados, é libertador. Isso é libertador. E uma coisa que nós devemos entender aqui é que quando nós recitamos, ou seja, falamos em voz alta, é claro que aqui eu falo para as pessoas que não são mudas, mas as pessoas que são mudas, Deus obviamente dá outra... Reparem aqui, a natureza, neste caso Deus, mas eu vou dizer, a natureza por si só, quando alguém, por exemplo, perde a visão, os outros sentidos vão estar muito mais apurados, ok? Se alguém não puder recitar em voz alta, outros sentidos vão estar apurados e obviamente poderão dedicar ao Senhor inteiramente, ok? Deus não faz essa opção de pessoas, nem sequer aí. Mas se tu tens voz, se tu podes falar, então eu digo-te, recita, ou seja, medita, fala em voz alta os salmos, literalmente, leias. Amados, isto é libertador mesmo. Em que sentido? Libertador da nossa própria mentalidade, de nós dizemos que nós não oramos e tudo mais. Amados, isto é maravilhoso, vocês têm realmente, nós todos temos, mas eu quando leio a Bíblia aqui em voz alta, eu já consigo entender o que isso significa, amados. Mas focando nisto aqui, nós todos temos que fazer isto. Ora a Deus, não consigo orar, vai ler, pede a Deus, fala com Deus e lê a sua palavra, lê Salmos, é maravilhoso, amados. Isto aqui, eu não vou, apesar deles serem monges e tudo mais, eu não vou rejeitar nunca uma coisa destas, porque isto é maravilhoso, amados. Vejam o que é que diz a seguir. De acordo com a regra de São Benedito, todos os salmos deveriam ser recitados no transcorrer de uma semana. Eu não quero colocar peso em vocês, eu não vou fazer isto aqui. Mas vejam aquilo que eles faziam. Serve de inspiração ou não? Eles liam 150 salmos todas as semanas. Cada semana eles liam os 150 salmos. Amados, mas eles estavam completamente separados. A vida deles era aquilo, ok? Nós temos trabalho e temos outras coisas, ok. Mas serve ou não serve de inspiração para nós? Serve ou não serve de motivação para nós, amados? Glória a Deus. E hoje são agora. As outras leituras bíblicas dependiam da hora de oração, do dia da semana e da época do ano. O resultado de tudo isto, vejam o resultado. O que é que resultou de tudo isto? Foi que quase todos os monges sabiam os salmos de cor, bem como muitas outras porções da Bíblia. Por isso, aqui eu já vou. Vejam que quase todos os monges sabiam os salmos de cor. Porquê? Cada semana ler 150 salmos. Amados, a repetição é algo maravilhoso. Por isso é que a Bíblia, quando nós vemos aqui, ela está sempre a repetir, para que todos eles soubessem destas coisas e para que nós agora entendêssemos isto que eu vos estou a dizer agora também. Ok, claro, tem muito mais coisas, mas também isto que eu vos estou a dizer agora. Vejam aqui, isto é maravilhoso, amados. Por isso, na altura da Idade Média, diziam que as pessoas não liam a Bíblia, ok? Mas aqui diz, por isso não é verdadeiro dizer que na Idade Média não se lia a Bíblia. Pelo contrário, por causa do impacto do monasticismo beneditino,
A maioria dos monges e muitos leigos que eram devotos da Idade Média podiam recitar a Bíblia de cor por horas e horas. Glória a Deus, amados. Leitura, leitura. Repete isso. Que a tua oração se torne leitura bíblica. Sério, que a nossa pregação se torne leitura bíblica. Que a nossa partilha da palavra se torne somente leitura bíblica. Nesse sentido, amados, isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. O resultado de tudo isso foi que quase todos os monges sabiam os salmos de cor, bem como muitas outras porções da Bíblia. Não precisa ser salmos, ok? Mas isto aqui é maravilhoso. É motivação sim para nós, amados. Se nós pensarmos nisto aqui, amados, até os leigos devotos, até os leigos, ou seja, as pessoas que não tinham essa dedicação ou que não sabiam tanto sobre as Escrituras, eles sabiam de cor. Porquê? Porque eram devotos. Amados, que Deus nos permite, eu sei. Se nós formos vivos, e se Deus nos permitir sim, mas Ele permite-nos nós dedicarmos tempo à leitura e palavra. Ele chamou-nos para isso. Ele chamou-nos para isso, amados. Que nós então dediquemos o nosso tempo à leitura, à recitação de salmos. Amados, isto é maravilhoso. Vejam aqui. Aqui ele vai falar sobre Lutero. Mas ele diz, o próprio Lutero mostra em suas obras um conhecimento dos salmos que seria surpreendente se ele antes não tivesse sido monge, recitando todos os salmos uma vez por semana durante anos e anos. Amados, que isto seja mesmo motivação para nós, ok? Nesse sentido, isto é maravilhoso. Entrando aqui então no que nós estávamos a falar. Aqui eu coloquei mesmo para falar sobre isto, esta sublinhar, tem aqui outro. Ok, esta bênção especial, ouçam bem o que nós muitas vezes dizemos e cantamos essas músicas assim, que o Senhor te abençoe, faça brilhar, ok? Essa música aqui, com certeza, ok. Amados, entendam aqui. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. Amados, Arão e seus filhos abençoaram o povo de Israel. Muitas vezes nós falamos isso assim, que o Senhor o proteja, eu abençoo, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Amados, isto foi dito para o povo de Israel. Simeão, então não podemos dizer? Podemos, mas temos que saber uma coisa. O Senhor agrada-se de nós não por nossa causa, por causa de Cristo Jesus. O Senhor olha para nós com favor, não por nossa causa, mas por causa de Cristo Jesus. Ok? Sem contexto, parece que nós é que forçamos isto. Não, amados. O contexto será este. Aqui, mas nós sabemos que Cristo Jesus é que alcançou esse favor e tudo isso da parte de Deus, para nós agora podemos dizer glória a Deus, Senhor, porque eu sou teu filho por meio de Cristo Jesus. Vamos fazer uma pequena pausa, nós já voltamos para ler Marcos e antes eu vou falar algumas coisinhas, se Deus permitir. Ok, agora eu reparei que não coloquei música, eu vou tentar tratar disso depois. Mas, glória a Deus, amados. Algumas coisas que eu quero falar com vocês. Nós vamos ficar, pelo menos, 3 meses sem fazer live. O que é que significa live? Ao vivo. Então, sem fazer o ao vivo, pelo menos nós vamos ficar 3 meses. Porquê, Simeão? Por várias razões, ok? Graças a Deus, amados, que o versículo que eu quero dizer aqui é
O versículo que eu quero dizer aqui é aquele versículo de que... Eu estou com um versículo aqui que não é esse. Ok? Mas eu vou falar e então nós vamos vendo aqui. Graças a Deus que tudo que acontece connosco, obviamente estando nele, é segundo a sua vontade, amados. Pode até não parecer que é segundo a sua vontade, mas nós sabemos que é segundo a sua vontade. Eu acho que está em Romanos 8, o versículo que eu quero. Eu não me estou a lembrar. 8:28, talvez. É mesmo. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o chamam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Aqui esta versão diz desta maneira: para aqueles que o chamam, Deus faz, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Desculpem, eu disse se chamam. E que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Assim é. Amados, há muitas coisas que aparentam ser más aos nossos olhos, mas na verdade não é assim, amados. Graças a Deus, nós não vamos fazer mais desenhos bíblicos no canal. Porquê, Simeão? Graças a Deus. Porque isso mexe com tantas coisas ao mesmo tempo e causa uma preocupação diária de estar a ver se a live está a dar ou não e tudo isso, amados. Claro, não inquietação, mas aquela preocupação básica. E eu dou mesmo graças a Deus. Eles não, neste caso, o pessoal dos direitos dos desenhos bíblicos, eles não querem que nós façamos mais e nós então vamos, obviamente, respeitando isso, nós vamos fazer dessa maneira. Com isso, amados, com esse acontecimento, surgiram, e nós agora já estamos a implementar essa ideia, ok? Mas surgiram outras coisas neste caso para daqui a alguns meses. Mas nós vamos começar, nós aqui família, vamos começar já a trabalhar nisso. Se Deus permitir, será maravilhoso. O canal Simeão vai ter um foco e vocês vão ver qual. Claro, sempre Bíblia, ok? Mas vocês vão ver qual é o nosso foco. Eu não vou dizer nada agora, eu estou aqui a dizer, por um lado, é triste, claro, nós não podemos fazer essa questão dos desenhos ao vivo sempre. Por outro lado, é maravilhoso, amados, porque isso vai nos dar e dá-nos tempo, além de tirar essa preocupação diária, dá-nos tempo para estudarmos uma ideia que nós tivemos em família, graças a Deus, e então daqui a uns meses, se Deus permitir, nós vamos conseguir implementar essa ideia aqui e vai ser maravilhoso. Se Deus permitir, eu peço oração, eu peço realmente oração por isso, amados. Glória a Deus, amados, glória a Deus. E então pronto, isso é uma das vantagens, ok? Nós, então, eu não estar tão a pensar nessa questão da live, de desenhos e tudo mais. E outra coisa que vai ser bom, sem fazer essa live durante estes 3 meses, ou um pouco mais de 3 meses, é que eu vou conseguir gerir muito mais as coisas novas que estão a acontecer mesmo na vida. A questão de escola de canto, a questão do seminário, a questão, obviamente, aqui da comunhão diária que nós temos. Então, amados, para entender isso e para conseguir descansar nesse sentido também, então estas lives serão vídeos gravados. Eu gravarei no dia, se Deus me permitir, gravarei sempre nesse dia. São agora 5, está ao contrário aqui, né? Mas acho que dá para ver. 5:12 do dia 10, ok? Glória a Deus em todo o tempo, amados. O que eu quero salientar aqui, ressaltar aqui, é que quando nós estávamos a jantar, depois de eles terem removido os desenhos, a mãe da Sara disse assim: o que interessa é que nada é por acaso, todas as coisas cooperam. Começámos a falar nesse sentido aqui. Eu disse: é verdade, é isso mesmo, glória a Deus. E logo a seguir, o pai da Sara chegou e começámos a falar, todos,
E então essa ideia surgiu e é mesmo, é mesmo pelo menos nós todos estamos com este sentimento, ok? Por isso é que eu peço oração. É mesmo algo que é focado para o canal ter um foco maravilhoso aqui, ok? A nosso ver, claro. Mas eu peço oração, a vossa oração por isso, ok? Amados. E obviamente então, tem essa questão de uma nova era do canal Simeão. Tem a questão do descanso físico mesmo. Vocês podem ver que eu estou aqui com muito mais ênfase, ok? Muito mais descansado. Porquê? Porque é tarde. Não correu um dia inteiro. E então, amados, mas claro, amados, eu tenciono daqui uns tempos, se Deus permitir, voltar com as lives. Neste caso, ao vivo mesmo. Caso não aconteça, nós vamos continuar aqui. Por isso é que eu peço, se vocês têm alguns assuntos mais que vocês consideram mais importantes, escrevam na live. Escrevam nos comentários, não no chat ao vivo, mas nos comentários, para que eu então possa estudar sobre isso e responder-vos no dia seguinte. Ok? Então, amados, essas são algumas novidades. Se Deus permitir, eu vou continuando a falar sobre isto. E glória a Deus, amados. Eu sou realmente grato a Deus pela vossa vida. Permitindo Deus, nós vamos fazendo lives com outras pessoas aqui também. Neste caso, com vocês, eu falo. Mas vamos fazer isso uma coisa mais recorrente, se Deus assim permitir. Glória a Deus, amados. Nós então vamos para Marcos 12, 38. Por favor, se vocês tiverem dúvidas sobre isto que eu acabei de dizer, escrevam mesmo nos comentários. Podem escrever no chat ao vivo também, claro. Mas escrevam nos comentários para que esteja lá guardado, para que eu possa estudar essa ideia verdadeiramente, ok? Ou mesmo, neste caso, se for uma dúvida, eu posso responder lá e pode ser então as dúvidas de outras pessoas e então eu responderei também a essas pessoas. Amados, a live hoje está muito dinâmica, eu sei. Eu peço desculpa se está demasiado dinâmica, mas é que eu estou muito alegre, graças a Deus, amados. Então, eu peço mesmo as vossas orações, ok, em relação a isto. Por um lado, claro, é estranho não fazer a live, não estar aqui a ler os vossos comentários ao vivo, para mim. Mas vocês vão poder comentar uns com os outros, ok? Vai estar aqui o chat ao vivo tranquilamente. Mas no dia a seguir eu comentarei também aquilo que vocês escreverem nos comentários do vídeo, ok? Essa aqui é a ideia principal. Marcos 12, 38 até Marcos 13, 13, ok? Glória a Deus, amados. E volto a dizer, peço oração. Marcos 12, 38 até Marcos 13, 13. Jesus também ensinou: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Jesus sentou-se perto da caixa das ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantidades. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olha que construções magníficas! Que pedras impressionantes! Jesus respondeu: está vendo estas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra.
Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até ao fim será salvo. Glória a Deus, amados, glória a Deus. 4 coisas aqui que nós vamos falar e vocês vão entender, creio eu, que vocês irão entender aquilo que eu vou dizer. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Amados, Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas das igrejas que nós vemos. Não, amados, não existiam estas igrejas aqui, ok? Existia a sinagoga, então este templo aqui. Neste caso, amados, sinagogas, e neste caso estamos a falar do templo. Reparem, Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo. Aquele templo tinha uma caixa de ofertas. Não quer dizer que as nossas igrejas tenham obrigatoriamente que ter. Claro que nós temos lá para que alguém dê quando o seu coração assim com alegria estiver para essa prática. Mas, amados, impingir uma pessoa para dar dinheiro, dá, para vir bênção, dá. Amados, isso não é bíblico, ok? O que é bíblico é dizer, olha, cuidado, porque esse amor ao dinheiro, ele pode te prejudicar. O amor ao dinheiro prejudica muito. O que eu estou a dizer é que pode colocar a tua alma a perder, ou tu perderes a tua alma, ok? E nós vemos esses ensinamentos, mas nós devemos ensinar como Jesus nos ensinou, da mesma maneira, amados. Não vamos agora, vê, caixa de ofertas do templo. Então, como a minha igreja se chama de templo, então eu tenho que ter uma caixa de ofertas. Não propriamente. As igrejas não são um templo. O templo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz. Ok, mas vamos ver aqui 2 coisas. Esta é a primeira e agora vamos para a segunda. Eles deram uma parte do que lhes sobrava. Pessoas ricas davam muito dinheiro. E nós agora vemos o que é que realmente importa para Deus. Pessoas ricas davam muito dinheiro, mas eles deram uma parte do que lhes sobrava. Mas ela, essa viúva pobre, deu da sua pobreza e ela deu tudo o que tinha. Então Deus não faz acepção de pessoas. Se alguém der muito, uau, Deus vai fazer, é isso aí. Não, amados, não. Mas isso acontece, esse tipo de coisas acontecem nas igrejas de hoje em dia, entre aspas. Amados, por favor. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Amados, isto aqui também não é pretexto para nós dizermos assim, vocês têm que dar tudo o que vocês têm. Têm que se prejudicar e têm que prejudicar toda a vossa família dando tudo o que é o que deveria ser para os vossos pais e filhos, dando tudo para as igrejas. Amados, não, ok. A Bíblia diz que Jesus Cristo diz assim, vocês dão à igreja aquilo que devia ser para o vosso pai. Por causa de uma tradição, vocês negam aquilo que Deus diz. Honra a teu pai e a tua mãe. Amados, isto é muito importante. Nós não devemos
colocar um texto apenas sem contexto e sem outros textos. Nós vamos ponderar todos. Enquanto Deus nos permitir fazer isto conscientemente, enquanto temos essa saúde mental, amados, e obviamente há pessoas que até morrem com saúde mental maravilhosa, graças a Deus. Mas enquanto nós temos a capacidade de fazer isto, então que façamos? Aproveita, para que não sejas enganado quando estiveres fraco ou quando estiveres débil, entre aspas. Eu estou a falar seriamente. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Então nós temos que dar tudo. Não, amados, calma. Nós temos que entregar a nossa vida completa, ok? Dinheiro é secundário nessa questão. A nossa vida tem que estar em Cristo. A nossa vida, ok? E isto representava a vida deles. Essa viúva não tinha nada. Ela entregou-se completamente. Oh, eu não quero saber, eu vou entregar tudo. Eles não. Eles tinham, então eu vou dar um pouco ao Senhor, ok? Aqui está a falar monetário, mas isto, obviamente, é claro que isto aqui também está na parte espiritual, amados. Interessante isto aqui. Ok, quando forem presos, outro contexto que muitas pessoas distorcem. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão, falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Eu não preciso de preparar as minhas mensagens, eu só preciso de aparecer lá porque o Espírito Santo falará por mim. É errado, aqui está a dizer quando forem presos e julgados, não quando forem pregar na igreja, não quando forem falar da Bíblia a alguém, não, amados. Mas isso aí é pouco espiritual o que tu estás a dizer, Simeão. Mas a Bíblia diz para nós termos um culto racional, ok? Espiritual automaticamente estará, porque nós temos o Espírito Santo. Mas aqui é, quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Amados, quando alguém é preso e julgado, ele vai se preocupar o tempo todo. Inclusive vai chamar advogados e tudo mais para proteger. Nesse sentido aí. Amados, aqui está a dizer, não se preocupem. O Espírito Santo vai dizer aquilo que é essencial para Deus. Aqui eu estou a dizer, ok, desta maneira, mas para a glória de Deus, então vou dizer assim, para a glória de Deus. Então, amados, não se preocupem. O que nós devemos ver aqui, falem apenas o que lhes for concedido naquele momento. Em qual momento? Presos ou julgados. Ok? Então, mas não posso ir sem preparar uma mensagem para a minha igreja? Podes. Agora, se calhar mostra um pouco de desleixo pela palavra de Deus, né? Se calhar mostra um pouco de desleixo pelas almas que estão ali sedentas da palavra. Mas podes, claro. Cuidado, amados. Cuidado mesmo. O que nós fazemos aqui é completamente diferente. Isso é uma coisa interessante. O que nós fazemos aqui é completamente diferente de uma pregação, ok? A pregação, ela foi preparada para aquele tempo específico. Nós aqui estamos a ler a Bíblia. Nós lemos a Bíblia e comentamos sobre a Bíblia. E isso sim, o nosso coração, ele se alegra com uns versículos mais do que com outros. Neste caso, ele palpita mais versículos do que outros. Então nós falamos desses versículos. Porquê que eu não assinalei este? Eu não assinalei. Porquê? Porque agora não veio ao meu coração isso, então veio este aqui. E isto é interessante, mas provavelmente a outra pessoa, ou numa comunhão, ela assinalará mais este aqui do que outros. Mas essa é a beleza, amados. Ou seja, nós estamos aqui numa leitura e comunhão, num abraço, ok? Agora, se for uma pregação, se eu tiver que pregar sobre isto, amados, qualquer um de nós, se for para apresentar, nós temos que fazer de tudo para que seja a melhor. Não para impressionar pessoas, mas a mais coerente com a Bíblia, ok? Essa é a melhor. Se formos a pensar em pessoas, Paulo diz, se eu quiser agradar a pessoas, então não serei servo de Cristo. Todos vos odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até ao fim será salvo. Lembram-se quando oramos ainda há pouco? Se não foi na oração, até foi uma coisa que nós falamos a seguir. Mas todos vos odiarão por minha causa. As pessoas não gostam. É por causa de Cristo Jesus. Glória a Deus em todo o tempo. Deus seja louvado através do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Mas quem se mantiver até ao fim será salvo. Amados, não vamos rejeitar este versículo. Mas eu já sou salvo.
Tu tens uma fé que te salva, mas tu guardarás essa fé e então serás salvo realmente. Mas agora tu tens essa fé que te salva. Salva em que sentido? Salva-te das corrupções do mundo, salva-te da mentalidade deste mundo e principalmente aqui, salva-te fazendo com que tu vás para Cristo. Essa fé salva-te porque tu vais para Cristo. Essa é a realidade, ok? Como tu tens essa fé que te leva a Cristo, então, por meio dele, tu és salvo em termos dessa fé. Mas se tu deixares essa fé, então, como perdes a fé, perdes também essa qualidade, entre aspas, de ser uma fé que te salva. Então já não tens fé, então já não estás salvo. Então, Simeão, mas o que é que isso significa? Amados, se eu tenho a fé salvífica, esta fé que salva, então, como é que eu sei que eu vou realmente ser salvo? Permanecendo até ao fim. Eu não deixarei de ter esta fé, ok? Eu vou até investir mais tempo, mais e mais, amados, da minha vida a entender mais quem é Cristo Jesus e a cumprir mais aquilo que eu já entendo, ok? Isto aqui confunda muitas pessoas. O cristão pode ou não pode, o cristão pode ou não pode perder a salvação? O que é que tu chamas de cristão? Alguém que se diz cristão? Então o cristão pode perder a salvação. Não, cristão é aquele que é salvo mesmo. Sim, mas como assim? É que há pessoas que se dizem cristãs e passados uns dias, ou meses, ou anos, elas saem da igreja e dizem não querer mais. Chamam-se apóstatas, ok? Chamam-se pessoas... Essas pessoas, em Hebreus fala muito sobre isso. Ok, amados? Então, o que é que nós estamos a falar? É que mas eu sou realmente um cristão. Amém! Eu saberei, neste caso, tu saberás se és realmente um cristão, se permaneceres até ao fim. Então, amados, o que eu peço a Deus é realmente isto, que Ele nos faça permanecer até ao fim, para a honra e glória do seu nome. Através de nós, claro, amados. No que for consoante a sua vontade. Uma pequena pausa e já voltamos para ler Salmos 49, 1 a 20. Glória a Deus. E Provérbios também. Amém. Glória a Deus, amados. Vamos então ler, se Deus nos permitir, Salmos 49, 1 a 20. Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá. Ouçam isto todos os povos. Escutem todos os habitantes da terra. Toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e ao som da harpa explico enigmas. Para que terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida ao Altíssimo o preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará.
como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará a minha vida e me livrará do poder da sepultura. Oh. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer nada levará consigo, sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem. Como os animais, também morrerão. Glória a Deus, amados, que salmo maravilhoso e poderoso aqui. Interessante ver, quando fala aqui, os sábios no fim morrerão como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. Amados, o que está aqui a dizer é todas as pessoas, claro, nós sabemos se Cristo voltar entretanto, aqueles que já estiverem vivos não irão morrer. Mas, por norma, todas as pessoas morrem. Ok? Amados, tanto ricos quanto pobres, sábios, ignorantes, tolos, seja quem for, acaba por morrer. É o que isto está a dizer aqui. A sepultura é o seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às... Ou seja, na verdade, tu passas aqui 80 anos, mas depois morres, é o que isto quer dizer. Eu estou a dizer 80 anos, há pessoas que passam 50, ok? Há pessoas que passam 120. Inclusive, lá no seminário, há um rapaz que tem uma bisavó com 112 anos. Glória a Deus, amados. Mas o que é que quer dizer? Ela passará mais tempo, na nossa visão, viva ou... Claro, amados. Cadê o meu avô? O meu bisavô? Já morreram. Ok? E é assim, agora esses anos se contarão entre aspas para sempre, entendem? É o que isto está a querer dizer aqui. Claro, quando Cristo vier, ressuscitará em primeiro lugar aqueles que já morreram nele e depois aqueles que estiverem vivos serão levados também em glória para junto do Pai. Amém. E aqueles que fizeram o mal serão ressuscitados, mas neste caso para o inferno. Mas é interessante aqui, reparem aqui, não foi Davi que escreveu isto, mas ao mesmo tempo isto é algo profético para Jesus. Quanto a mim, Deus resgatará a minha alma e me livrará do poder da sepultura. Claro, também acontecerá connosco graças a Deus por meio de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Mas, quanto a mim, Deus resgatará minha alma e me livrará do poder da sepultura. Foi isto que fez. Ao terceiro dia, Deus ressuscitou por meio do poder do Espírito Santo a Jesus Cristo dentre os mortos. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Portanto, se nós sabemos isto, não desanimemos quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Amados, glória a Deus pela sua palavra. E agora vamos ler Provérbios 10, 27 e 28. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos serão encurtados. Nós sabemos que isto aqui é norma. Alguém que é perverso, ele começa a cometer pecado e mais pecado e mais pecado, e obviamente esse pecado trará a sua morte aqui, ok? Neste caso, nessa pessoa. Aquele que teme ao Senhor, ele tem uma vida mais casta, uma vida mais tranquila. E obviamente isso fará com que a sua vida seja prolongada. Mas Deus já sabe o dia da tua morte. Deus já sabe o dia da minha morte. Então, não há nada que alguém possa fazer para acrescentar dias à sua vida nesta terra. Agora, o que há... exercício físico faz bem e tudo isso, claro, amados, mas Deus já sabe todas essas coisas, ok? Ele já sabe quando será. Nós não conseguimos acrescentar nem mais um dia, ok? E neste caso aqui, o temor do Senhor prolonga a vida. Porquê? Novamente eu digo, uma vida mais tranquila, mais casta. Isso faz prolongar a vida, sim, amados, porque nós estamos mais tranquilos. Não... Vejam, uma das causas de morte atualmente
Uma das maiores, se não a maior, é o stress. A pessoa que é estressada, ela não dura muito, ok? Sendo estressada. Mas Deus não nos chamou para o stress, Deus chamou-nos para não estarmos inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições serão conhecidas diante de Deus por oração e súplica, com a ação de graças. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, meus amados irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai. Façam isso e o Deus de paz será convosco. Amados, isto está em Filipenses 4, a partir do versículo 6. E essa é a maravilha. Nós fomos chamados para não estarmos inquietos, seja por que coisa for. As esperanças dos justos resultam em alegria. As expectativas dos perversos não dão em nada. As esperanças dos justos resultam em alegria. As expectativas dos perversos não dão em nada. Glória a Deus, meus amados irmãos. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta. Lembrem-se, 00:30, claro, com tudo aquilo que eu já vos disse aqui. Deus seja louvado em todo o tempo. Eu peço oração então por aquilo que eu disse. E, por favor, se vocês tiverem alguns pedidos de oração, escrevam no chat ou mesmo nos comentários, ok, do vídeo. Deus seja louvado em todo o tempo, até ao dia de amanhã, se Deus permitir. E amados, permaneçamos na Bíblia para que ela permaneça em nós, e glória a Deus em todo o tempo. Amém.